E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê e vamos lá falar sobre os livros lidos do ano de 2022. Já estamos aí em meados de janeiro, mas quem me acompanha nas redes sociais já sabe que eu tive muito problema com a gravação desse vídeo. Então se você está assistindo esse vídeo agora e se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu gostei aí, o gostei da confiança. Se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos como esse, compartilhando aqui sobre as leituras e essa loucura dos livros que a gente vem experimentando por aí, novidades também. E vamos lá, eu quero comentar com vocês um pouco sobre as minhas leituras de 2022. Ano passado, 2022, eu tive o prazer de ter lido 60 livros. Olha, já teve ano que eu li um pouco mais do que isso, mas assim, já fazia um bom tempo que eu não conseguia caminhar bem em muitos livros que eu pegava para ler. A verdade é que teve muitos livros esse ano que foram livros pequenos, livretos e coisa assim, mas mesmo assim foi uma quantidade bem expressiva e que bom, né? Fico feliz por isso. Não tem como eu comentar sobre todos os livros, mas eu mostrá-los-ei aqui pra vocês. E comentarei de maneira mais geral uma pequena análise, então fica comigo para saber as minhas impressões e tirar talvez alguma lição para você mesmo no seu planejamento literário e como você separa os livros para ler, né? Muito bem, como eu falei, foram 60 livros lidos este ano, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou primeiro mostrar aqui os livros físicos e depois eu abro o meu Scooby para compartilhar com vocês um pouco dos livros digitais que eu li, né? Tanto de e-book quanto o audiobook. Vamos lá. Tá bonitinha essa pilha, né? Tô até com pena de mexer nela, gente. Tão bonitinha. Enquanto Houver Batalhas. Na verdade, esse livro eu acabei lendo em e-book, mas eu tenho ele aqui porque eu tenho ele físico, né? É mais fácil pra mostrar pra vocês. Sobrenato Xisto. Esse livrinho aqui é uma obra de arte. Muito bonitinho. Esperança para o Deprimido. Esse livro é do box da editora Fiel. Box de aconselhamento, aceitando o perdão de Deus, lidando com a rejeição, mantendo a igreja pura de Augusto Nicodemos, as marcas de um líder espiritual de John Piper, da Eden Publicações, muito legal esse livro. Tenho aqui Como Orar de C.S. Lewis, esse livro aqui foi enviado para mim pelo Clube Ictus, também teve leitura coletiva, grupo deles, isso fica difícil de organizar aqui. Ei, George bagunceiro. A Construção do Argumento, esse foi um livro que eu li mais pro final do ano, devido ao mestrado. Teologia da Revelação também foi uma leitura para o mestrado. O que a Bíblia fala sobre a oração, de Augusto Nicodemos, editora Mundo Cristão. O que chamamos de princípio é quase sempre o fim, de Iago Martins, um livro que me surpreendeu. A gente leu no Clube Review. Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária de Dave Matz. Temos uma leitura coletiva dele em nosso canal, lendo junto com o pessoal, foi bem bacana. A Morte da Morte de Cristo de John Owen, volume 1. Você Tem Certeza, de Nixon Rezende Prado, editora 2D de Teologia. Avivamento, Obra Extraordinária de Deus, de Augustus Nicodemos. Como se livrar da amargura, Jim Wilson, editora Monergismo. Santos Sofredores e Pecadores, de Michael Emlet. Ela é a Imagem dele, de Francine Veríssimo Walsh. Livro feito com carinho. Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer. O Deus que se Revela, de Francis Schaeffer. A Morte da Razão, Francis Schaeffer. Deus que Intervém, Francis Schaeffer. Cristo Habita em Ministérios Fracassados, Iago Martins. Conclusão da série Grande Comissão. Retratos Puritanos, de J.I. Packer. Pregação Expositiva sem anotações, de Charles Kohler. O Poder do Contentamento Cristão, de Andrew Davis. A Arte da Pesquisa. Arte e Espiritualidade, O Cristão e a Cultura Brasileira, de Rodolfo Amorim, Marcos Almeida e Davi Lago. É um livro que muita gente tem me pedido aí para comentar um pouco mais a respeito. Não sei se eu faço isso. Apologética Pura e Simples, de Alistair McGrath. Também foi um livro de leitura coletiva, bem legal. Teologia do Dia a Dia, de Mary Weil. Deve ser Weil, né? Lê esse nome. Uma Leitura Negra, de Esaú McCulley. Como Viveremos, Francis Schaeffer. Comentário de Tiago, de Douglas Moo. Desenvolvimento e Cultura, o Problema do Estetismo no Brasil, Mário Vieira de Mello. A Doutrina do Conhecimento de Deus, de John Frame. E para fechar, Como Ler Livros, de Mortimer Adler. Muito bem, eu separei aqui os livros por tamanho, tá? Só para ficar bonitinho na pilha. E não estão na ordem de leitura. Mas, como eu falei para vocês, teve alguns livros que foram registrados como lidos no ano passado, que foram e-books, outros que foram em audiobooks. Então vamos completar essa lista com aqueles que eu não falei aqui ainda. Meios Essenciais da Graça, do Paul Walsh, editora Trinitas. Manso e Humilde, de Dane Ortlund, do The Pilgrim. Isso aqui foi audiobook. Como Cultivar a Amizade Bíblica, da Eden Publicações. Eden Publicações aí foi uma editora que começou no ano passado
muita coisa boa. A Ceia do Senhor, de Thomas Watson, editora Os Puritanos. Controvérsia, do Voltemos ao Evangelho, também e-book. Teologia Bíblica na Prática, da editora Fiel, também e-book. Como Gerenciar o Meu Tempo, de Ryan McGraw, é de Publicações. Método para Memorização Extensiva da Bíblia, do Andrew Davis, também é de Publicações, também e-book. Francis Schaeffer, Sua Vida e Sua Teologia, de Gary Crampton. Você lê bons livros, Sinclair Ferguson, foi e-book também. O que é a Ceia do Senhor, do RCS Pro, editora Fiel, também foi e-book. Tu e Tal Caso, um caso bíblico a favor do batismo infantil, edições Calcedônia. Oração Secreta, de Hannah Moore, é de Publicações. Batismo, de Francis Schaeffer, editora Monergismo. Por que Batizar Crianças, de Mark Horn, editora Monergismo, foi e-book. Dois Guerreiros Cristãos, de William Edgar, editora Monergismo, e também foi um e-book. Deus deseja que todos sejam salvos, John Piper, editora Fiel. Igreja Revitalizada, de Leandro Silva, da editora Mundo Cristão. Por que Devemos Jejuar, de Daniel Hyde, é de Publicações, também foi e-book. Maestria, Como Encontrar a Vocação de Deus para o Seu Trabalho, de Jordan Reynolds. The Pilgrim, isso aqui foi audiobook. O Líder que Deus Usa, da Vida Nova, Russell Shedd, isso aqui também foi audiobook. Nosso Clima de Natal, da Ana Paula Nunes, ou Ana Paula Holmes, como está aqui. Agora que eu vi que quem cadastrou fez assim de propósito, Sherlock Holmes com Ana Paula Nunes. Isso aqui foi audiobook. Eu já tinha o e-book que eu comprei na Amazon e ano passado foi em audiobook. Foi muito bom ter a narração da própria Ana Paula, da própria autora. É narração que fala? Interpretação? Leitura? Eu não sei o que faz um... Na Escuridão Não Passa, de John Piper, edição Vida Nova, audiobook. E é isso. Aqui estão todos os meus livros. Bastante coisa, né, gente? E olha só, eu tenho aqui pra vocês agora alguns comentários de resumo geral em relação aos livros que eu li. Eu já tava pensando em comentar alguma coisa assim, só que a minha amiga Gabi Helena, lá do canal Tagarelando, fez um negócio muito legal com alguns gráficos e tal, e eu me inspirei nela, ou imitei, enfim, que seja. Fiz igual ela, e eu trago aqui pra vocês um pouco de alguns visuais, alguns gráficos com respeito aos livros que eu li. Veja só. Esses são os meses que eu tenho um registro de livros, tá? Então, nós temos aí janeiro, 7 livros, fevereiro, 4 livros, novembro, 5 livros e dezembro, 9 livros. Depois eu coloquei outros meses, 35 livros. Por que que eu fiz isso? Porque eu não tenho o registro de todos os meses certinhos. Então, esse é um problema que eu vim passando por esse ano, porque às vezes eu fazia o registro de imediato, às vezes eu deixava fazer o registro depois, e por deixar fazer o registro depois, eu perdi ali a referência de quando foi que eu terminei. Então, eu não tenho bonitinho ali quantos livros eu li por mês, qual o mês que eu li mais livros e tal. Então, essa é uma coisa que eu quero aperfeiçoar esse ano, né? Eu pretendo estar mais atento aos meses, estar mais atento ao meu registro de leitura e assim, estar mais desapegado também, porque muitas vezes eu deixava para fazer o registro depois, eu queria fazer o registro do histórico de leitura, eu queria fazer uma resenha detalhada, eu queria comentar página a página dos destaques que eu fiz e assim, quanto mais eu tentava criar uma situação melhor, mais ideal, mais dificuldade eu tinha de executar a tarefa que eu tinha planejado e mais eu postergava e ficava sem fazer. No fim, eu acabava fazendo só adicionar lá que eu fiz a leitura do mesmo jeito que eu poderia fazer desde o início e prejudicando a minha contabilidade dos livros. Ou seja, vamos desapegar, né, gente? Esse é um problema meu, assim, que não é de hoje, né? De idealizar as coisas, talvez eu sofra um pouco com perfeccionismo, né? De só me sentir apto para fazer alguma coisa, ou só querer fazer alguma coisa quando estiver naquele padrão ideal que eu planejei. E aí, enquanto não chega naquele padrão, eu não faço nada e depois eu acabo prejudicando, ficando sem nada ou ficando de uma maneira pior do que eu poderia fazer se eu baixasse a régua, digamos assim. Então, vamos lá, esse ano eu pretendo fazer um registro melhor das minhas leituras e se você quiser acompanhar onde eu faço meus registros, tá o link aqui na descrição do meu perfil no Scoob e vou tentar também estar usando o Goodreads. O Goodreads me deu muita raiva esse início de ano porque eu fiz uma leitura, eu não achei o livro no site, eu tentei cadastrar o livro e eu não achei o botão de cadastrar o livro no Goodreads. E tem uma galera que prefere o Goodreads que ainda ficou tirando onda com a minha cara. E eu entrei no tutorial, quase manual de cadastramento de livros dentro do site. Para cadastrar o livro que eu quero, eu tenho que coletar todas as informações, quase enviar um fax, Jeff Bezos, cadastrar o meu livro. Esperei uma semana, o livro não apareceu no site. Então assim, eu não gosto do Goodreads, não gosto. Se você gosta, bom pra você. Eu não gosto, não tente me convencer que o Goodreads é melhor, porque não é. Mas vou tentar usar mesmo assim, pra ter o perfil lá pra quem prefere o Goodreads, acompanhar também os registros de livros.
Raiva? Não. Tô super calmo. Mas quem tentar me convencer de que o Goodreads é melhor, eu vou bloquear. Comentando novamente nossas leituras aqui. E olha só, fiz um gráfico aqui mostrando quais os formatos de livro que eu li. Isso aqui é uma coisa interessante. Talvez você nunca viu isso aqui em outro lugar e você vai ver agora pela primeira vez aqui no Geolê. Canal que tá completando quase 10 anos de trabalho na internet falando de livro, de leitura e vamos embora. Olha só. 10% foram audiobooks. Eu acho um percentual alto. 2% de Logos, o que é isso? São os livros digitais que eu tenho na plataforma do Logos, no software bíblico Logos. 56% foram de livros físicos e 32% foram de e-books. Em termos numéricos, foram 6 audiobooks, no Logos foi apenas 1, livro físico foram 34 e e-books foram 19. Assim, quando eu penso na quantidade de e-book que eu li e a quantidade de livro físico, eu acho razoável porque eu estou fazendo um curso. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um curso, a gente tem que ler o livro que os professores passam pra gente. E a maioria dos livros obrigatórios, a grande maioria, só estão disponíveis em formato físico. Ou são mais baratos, infelizmente, depende da editora e, enfim, depende de um monte de fator. Mas às vezes são mais baratos os livros físicos do que o livro digital, não compensando comprar o livro digital. Em outros casos, simplesmente não existe o formato digital. Então eu precisei ler livro físico. Então a maioria foram livros físicos. Eu destaco isso porque eu sou uma pessoa que consome muito e-book. Eu leio muito e-book, eu gosto da praticidade do livro digital, gosto da praticidade do Kindle, gosto de ler no celular, no Kindle. Mas foi uma quantidade boa, né? 19 e-books. E aí eu acho que esse é um percentual interessante para pensar o seguinte. Quando tiver um livro disponível naquele formato, será que vale a pena comprar o livro naquele formato? Por exemplo, avalie você mesmo quantos e-books você leu em 2022. Porque se você chega ao final do ano e conclui que 95% dos livros que você leu foram livros físicos, por que você vai gastar 20, 30 reais em um e-book que você provavelmente nem vai ler? Ou que você não vai dar prioridade, sabe? Então, eu acho que é importante você considerar os formatos de livros que você lê. E você pensar, quando eu quero comprar um livro, eu quero comprar porque eu realmente preciso ou é porque eu não olhei direito nos livros que eu já tenho, nas plataformas que eu faço uso? Porque assim, às vezes você quer comprar o livro físico, mas você já tem ele no formato digital. E aí, se você tem em formato digital, para que você vai comprar o físico? Você não pode ler em formato digital? Você não gosta de ler no formato digital? Então por que você comprou o formato digital antes? É de se pensar. Para mim, fica um alerta grande aqui. Cadê as minhas leituras do Logos? Eu tenho um pacote do Logos bem robusto. É claro que eu uso o Logos semanalmente, só que é especialmente para o preparo de sermões. Isso significa que eu estou sempre lendo dicionário bíblico, gramática, comentário bíblico. Mas assim, significa que não vale a pena eu ler livros expositivos ou ter da categoria monografia, lá no Logos tem essa categoria, né? Da categoria monografia dentro do Logos, porque não são livros que eu tenho interesse de ler no Logos, é de se pensar. Que, por exemplo, um livro como esse, A Doutrina do Conhecimento de Deus, do John Frame, vamos supor que esteja lá em promoção no Logos por, sei lá, R$35, vamos supor. Que é um valor muito barato para um livro como esse dentro do Logos. Valeria a pena eu comprar? Pelo preço, talvez chame a atenção. Para estar indexado dentro de uma pesquisa, sabe o que John Frame falou do conhecimento de Deus quando estiver pesquisando um texto bíblico? Pode ser interessante. Mas se o meu objetivo com esse livro é estritamente fazer a leitura de uma ponta a outra, talvez não seja tão interessante assim eu comprar no Logos. Então são coisas pra gente pensar, né? Vamos lá, seguindo nossa avaliação. Agora eu faço um recorte um pouco mais específico. O que é isso? Temos aqui os livros físicos, 57%, livros do Logos, 2%, audiobook, 10% e... o que falta aqui? Os e-books, né? Eu separei os e-books aqui em e-books do Kindle Unlimited que eu li e olha só, foram 23% dos livros que eu li, 23% de todos os livros que eu li foram do Kindle Unlimited. E 8% foram de e-books que já eram meus mesmos. Esse percentual aqui é um percentual dos livros totais, tá bom? Em números absolutos, eu li do Kindle Unlimited 14 e-books. E e-books que eram meus mesmo, eu li 5. Isso aqui levanta perguntas também. Quais são as perguntas pra gente fazer? Por exemplo, eu preciso me atentar. Dos 19 e-books que eu li, 14 foram no Kindle Unlimited. Isso é, então 75% dos e-books que eu li foram no Kindle Unlimited. Pode significar que o Kindle Unlimited é muito importante para mim e eu faço bom uso disso.
Ou pode significar que, por eu ter assinado o Kindle Unlimited, eu quis aproveitar ao máximo o valor pago ou o valor investido para ler o máximo de e-books que eu não tenho. Pode ser. Mas confesso que isso não me alegra muito não. Porque, assim, vamos lá, em partes, né? Uma coisa que eu gostei muito do Kindle Unlimited foi conhecer diversos e-books que eu não conheceria, provavelmente, se eu não tivesse assinatura. Provavelmente eu não leria. E é sempre muito bom conhecer coisa nova. Por exemplo, eu li muitos e-books da Eden Publicações que estão no Kindle Unlimited. E a Eden Publicações tem uma linha editorial muito boa em termos de teologia prática, teologia devocional. Eu gostei bastante de ter conhecido esse livro do Kindle Unlimited. De maneira que, se eu não tivesse a assinatura do Kindle Unlimited, talvez eu não leria. A questão que fica, então, em decorrência disso é: será que eu iria usar o mesmo esforço para ler e-books meus? Ou simplesmente eu iria ler menos livros do que eu li ao final do ano? As duas coisas são muito possíveis. Não é porque eu gastei tempo lendo aqueles livros que, se eu não tivesse eles, eu simplesmente ia gastar tempo lendo outros. Não há garantia nenhuma disso. Por exemplo, eu li muitos e-books aqui que foram e-books pequenos, né? Como Por que eu devo jejuar, Amizade Bíblica. Foram leituras de lazer, praticamente. Foram leituras de descanso. E sei, não é que eu não tenha outros e-books, mas o fato de ser novidade e estar ali disponível é um indicativo a mais, né? Então, enfim, são coisas que confesso que são, às vezes, difíceis para mim entender a mim mesmo. Mas não pretendo continuar assinando o Kindle Unlimited. Por quê? Porque para mim é importante valorizar os e-books que eu já tenho. E eu tenho muito e-book que foi comprado meramente na promoção? Sim, ninguém é perfeito. Mas eu tenho alguns e-books que eu comprei porque eu realmente queria, porque eu considero importante ter esses e-books, considero importante ler, e eu não dei prioridades a esses para priorizar o Kindle Unlimited. Então, esse ano eu vou fazer algo diferente, vamos ver se muda o resultado, né? E na nossa análise, agora vamos falar sobre editoras. Isso aqui é curioso. Editora Cultura Cristã, eu li 16%. Da Edições Vida Nova foram 11% dos meus livros. Monegismo, 13%. The Pilgrim, também 13%. Mundo Cristão foram 11%. Fiel, 18%. Eden Publicações, 18%. Olha só. Então foram 6 da Cultura Cristã, 4 da Vida Nova, 5 da Monegismo, 5 do The Pilgrim, 4 da Mundo Cristão e da Fiel e da Eden Publicações foram 7 de cada. Não estão todas as editoras aqui, eu listei apenas as que eu li mais livros da mesma editora. E olha, da Eden Publicações, basicamente eu já expliquei para vocês. Linha editorial que muito me interessa, praticamente todos os livros que eles lançaram foram livros do meu interesse. E, em segundo lugar, muitos e-books disponíveis no Kindle Unlimited. Então, essa inclinação para a Eden Publicações foi quase automática. Ninguém nem precisava me convencer a nada, eu só fui. Editora Fiel também por 2 motivos. Muitos e-books, a Editora Fiel tem vários e-books disponíveis, mas também porque desses 7 da Fiel que eu li, 3 foram esses livretos aqui que eu recebi do box de aconselhamento. Tudo isso certamente afeta. Confesso que me surpreendi com quão expressivo foi a quantidade de The Pilgrim aí, né? Foram 5 livros publicados pelo The Pilgrim. E quando eu digo The Pilgrim, eu me refiro não ao aplicativo, mas à editora mesmo. Coisas interessantes aí pra gente observar nossos interesses, né? Seguindo, demandas. Isso aqui é uma coisa interessante. O que me levou a ler aquele livro? Eu tenho diversas demandas. Demandas mais específicas e pontuais, demandas mais abrangentes, envolvendo a minha vocação como um todo. Mas enfim, dos livros que eu li, 27% foram de demandas da igreja. Preparo para um estudo, preparo pastoral para as minhas pregações, enfim, coisas especificamente para o trabalho da igreja. 23% foram do mestrado, então foram 14 livros, é um número realmente bem expressivo, mas realmente eles passam muita leitura para a gente ler, né? Então tá certo. 17% foram do Review, do Clube Review, então eu sou um dos mentores do Review, recebo as caixas enviadas para os assinantes todo mês e faço a leitura junto com os associados também dos livros enviados. Então, isso acaba interferindo aí, né, nas minhas demandas. Eu li 10 livros do Review, por quê? Porque eu não contabilizo livros que eu li pela metade, tá? E teve algumas leituras que a gente selecionou alguns trechos, né? Não foi um livro completo, então tá aí
17%. E o maior percentual foi de leitura pessoal. Foram 20 livros, 33% de leitura pessoal. Então, livro que desperta minha curiosidade, algumas leituras de lançamentos também, foi movido por questão pessoal, enfim. Então, temos aí essas demandas. Isso aqui é interessante também para avaliar como eu estou sendo guiado nas minhas leituras. E é algo que eu pretendo pensar bem sobre este ano de 2023 e equilibrar melhor as minhas leituras para que, ao final do ano, eu esteja mais satisfeito com os livros que eu consegui ler e quão úteis eles foram para mim. E seguindo aqui, vamos falar então dos melhores livros que eu li neste ano de 2022. O primeiro livro que eu destaco aqui é o livro Você Tem Certeza, do Nixon Rezende Prado. Então tá aqui o Você Tem Certeza. Esse livro foi enviado no Clube Review, é uma publicação do Desejo de Teologia e assim, é um livro sobre certeza de salvação. E é um excelente livro sobre isso. Não é o único, apesar de ter pouca literatura nessa área, mas é um livro que consegue organizar aqui o conceito da teologia reformada, especialmente mais trabalhado ali nos puritanos, de maneira que sim, é possível ter certeza de salvação, mas não por mera subjetividade, mas atrelado a uma certeza que pode ser avaliada a partir das escrituras. Então, é um livro muito bom, muito bem elaborado, assim. É baseado no trabalho de conclusão de curso do Nixon, porém não é um livro acadêmico, técnico demais, ele consegue ser acessível, ele reescreveu tudo, o texto é totalmente reescrito, então foi um livro que eu gostei bastante. Se você tiver interesse nesse assunto, tiver a oportunidade de comprar, é um livro que eu recomendo assim, sem dificuldade. Um dos melhores livros que eu li neste ano. Vamos para os nossos livros preferidos, nós temos aqui Você Ler Bons Livros, de Sinclair Ferguson. Esse livro, da Eden Publicações, fala sobre leitura e é um livreto, gente, você consegue ler ele rapidinho. E eu tive o privilégio de fazer o prefácio da edição brasileira, né, basicamente. E é um livro muito bom em termos de relevância dos livros para a vida cristã. É uma defesa da leitura de bons livros, especialmente voltado para a leitura que traz edificação mesmo, de como a leitura é importante para o nosso crescimento espiritual. Então, se você tiver interesse nesse assunto, olha, recomendo demais. E como eu falei, é um livro pequeno, então você vai ler ele sem isso afetar muito o seu planejamento literário. Outro livro que eu gostei bastante foi o Maestria, do Jordan Raynor. Tem alguns livros que quando são anunciados, só do anúncio dele você já fica com os olhos brilhando, né? Doido para pegar aquele livro para ler. Maestria foi um desses. Maestria é um livro que fala sobre vocação. Como você encontrar a sua vocação e servir a Deus com excelência na sua área de trabalho, onde quer que você esteja trabalhando. Muitas vezes o conceito de vocação é pensado em vocação pastoral, não é limitado a isso que o livro se trata. Ele fala de maestria em diversas áreas, na área do empreendedorismo, na área artística, na área do esporte, onde quer que Deus te vocacionou, você precisa entender isso e exercer, colocando isso em prática. Eu achei maravilhoso esse livro. Eu ouvi ele em audiobook enquanto eu estava fazendo algumas coisas, sempre quando eu tinha algum trabalho de casa a fazer, um cuidado com o nosso cachorrinho, eu pegava esse livro para ouvir e assim, era uma experiência muito boa. É um livro que eu quero ler ele físico, para poder ler com mais calma, para poder fazer anotações, para poder extrair ali alguns tópicos, né? Olha, é realmente um livro excelente. Se você é um tipo de pessoa que está, talvez, na faculdade, fazendo o seu curso, está em dúvida se você está fazendo um curso ideal, ou se você está em dúvida se você deveria mudar de área de trabalho, você está em uma área e está pensando em ir para outra, ou se você terminou o ensino médio, está em dúvida de qual vestibular fazer, enfim, dúvidas sobre vocação, esse livro é maravilhoso para você pegar e ler. Sem dúvida, é assim, encheu o meu coração assim de satisfação de saber quão preciosos são os princípios da palavra de Deus para nos ajudar nessa área de vocação, de trabalho para Deus, sabe? Gostei demais. Outro livro que eu gostei muito foi Sobrenato X, do Emílio Garofalo. Esse livro também eu ouvi ele no audiobook no The Pilgrim. Uma coisa que eu comentei em outro momento é que os audiobooks do The Pilgrim, da série O Ano de Histórias, tem uma narração excelente pelo Emílio. O Emílio tem uma entonação, uma interpretação dos personagens que é muito cativante, é muito envolvente, além de alguns efeitos sonoros, sim. Então,
tem o seu charme, né? O audiobook no The Pilgrim. E Sorrento Xisto, ele assim, eu ouvi ele convidando a Rita para a gente ouvir juntos, porque ele é bem curtinho, enquanto a gente lanchava. Eu falei, querida, vamos lanchar aqui, vamos ouvir um audiobook? E aí eu coloquei para tocar enquanto a gente preparava ali um pãozinho, um suco, fomos para a mesa, enquanto a gente lanchava, a gente ouviu o audiobook, terminamos o lanche, terminamos de ouvir, e a gente foi comentando e como agradável foi ouvir esse audiobook. Ele foi, talvez, todos os livros de Um Ano de História, eu acho que foi o que mais ouvi as pessoas falando que arrancou lágrimas, que foi marcante, que foi envolvente. E, se você tem interesse no formato físico, inclusive eu tenho aqui, né? Também em formato físico, a Thomas Nelson depois publicou esses livrinhos individualmente, tá? Então não precisa comprar o box inteiro se você não quiser o box todo, né? Você pode comprar individualmente, por exemplo, esse livrinho. Você pode dar de presente para alguém também. Eu acho que é ótimo para presente porque vem em uma edição muito bonita com algumas imagens. Tem algumas imagens aqui, ó. Olha só o cachorrinho aqui esperando o dono. Essa parte inicial aqui. Tem essa imagem aqui também. Enfim, é um livro muito bonitinho, em formato de bolso, pontas arredondadas para não amassar. Um trabalho assim gráfico realmente primoroso. Acho que é um excelente presente. Fica aí a dica de presente. As edições de Um Ano de Histórias do Emílio Garofalo. E por fim, quinto livro que eu gostei muito foi o livro Deus Deseja que Todos Sejam Salvos, de John Piper. Olha, como eu mostrei para vocês aqui, um dos livros que eu li esse ano foi A Morte da Morte na Morte de Cristo, de John Owen, que é um clássico sobre expiação limitada, sobre expiação definida. É um livro de referência, praticamente referência histórica em geral, da visão calvinista, né, de expiação limitada. Não tem como, ainda mais agora que tem em português, né? Não tem como você lidar com esse assunto sem lidar com esse livro de John Owen. Porém, esse e-book do John Piper, ele é muito acessível. John Piper tem uma linguagem muito mais acessível do que o seu xará, John Owen. E eu peguei esse e-book, assim, basicamente para aproveitar o Kindle Unlimited mesmo. Então, ainda que eu acho ruim ficar lendo só por aproveitar, tá aí uma leitura que eu li para aproveitar e gostei bastante. Muito sucinto nos argumentos, muito claro também. Então, se você quiser saber, conhecer, né, a visão calvinista sobre expiação limitada, esse livro do John Piper é um excelente livro por ser sucinto e muito claro também nas suas argumentações, ok? Gente, e é isso, né? Tá aí uma síntese dos livros que eu li em 2022. Foram 60 livros de diversos formatos, envolvendo diversas demandas, mas eu queria muito compartilhar isso com vocês para te dar aí algumas dicas. Eu acho que é muito importante fazer essa recapitulação do ano anterior antes de planejar o ano seguinte. Lembre-se dos formatos. Se você chega no final do ano e você não tem livros lidos no formato de e-book, você não lê no Kindle, para que você vai comprar livro digital? Se você não lê, esquece esse formato. Ficou em promoção, R$ 2,99. Junta R$ 2,99 com mais R$ 2,99 com mais R$ 2,99. Compra um livro desse físico, ó, para tu ler. Compra um livro desse, dá de presente. Ou economiza para cobrir um desconto lá de uma conta de luz que você tem que pagar depois. Não adianta comprar livros em formato que você não lê. Fica a dica aí. Pense nas suas demandas também. Eu acho que minhas demandas foram bem repartidas, mas é importante você pensar em termos de demandas do que aconteceu para você pensar em termos das suas prioridades. Por exemplo, eu quero ler mais a respeito de igreja, de discipulado e evangelização. Então é algo que eu preciso mudar na quantidade de livros que eu estou lendo, que eu li ano passado. Em termos de demanda pessoal, foi o que eu li de mais coisas. Será que isso é tão importante assim? Será que é interessante que eu tenha lido tantos livros assim só por interesse pessoal, sendo que eu tenho tantas demandas e necessidades de outras áreas? É uma coisa que eu estou pensando, eu quero diminuir um pouco a minha demanda pessoal, né? E envolver mais a minha demanda de livros para a igreja, para o serviço na igreja. Mas e aí, o que você achou desses livros? O que você achou dessas reflexões, dessas ideias? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião depois de ter visto esse vídeo todo. Com certeza foi um vídeo que ficou enorme. Nós já estamos em 45 minutos. E saiba de uma coisa, esse vídeo deu muito trabalho. Olha a bagunça que tá na minha mesa, vocês nem estão vendo, né? Muita dificuldade de arrumar os livros, muita dificuldade de fazer slide, dificuldade para gravar, um monte de coisa. E se você chegou até aqui, deixa aí nos comentários. 2023 agora vai.
Vamos começar com good vibes, com boas expectativas de novo ano que se inicia, reformulação das metas, repensar prioridades. 2023 agora vai, beleza? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!